Olá pessoal, eu sou o arranjador Marconi, bem-vindos aqui ao nosso Papo Dedilhado. E o nosso papo de hoje é como tocar dois ou mais instrumentos na mesma banda, no mesmo grupo, ou seja, tocar violão junto com guitarra, violão de aço junto com violão de nylon. Como o músico deve tocar? Será que usa o mesmo acorde? Será que usa a mesma levada? Tudo isso a gente vai bater um papo aqui legal, porque esse assunto é muito interessante e muitos músicos acabam tocando errado e acabam atrapalhando o ensaio porque acha que instrumento de corda é tudo igual. Então não é bem assim. A gente vai conversar bastante sobre esse assunto aqui. Eu vou dar umas dicas também legais aqui de acordes, como você deve fazer um acorde no violão, junto com a guitarra, violão de aço junto com nylon, tudo isso a gente vai ver aqui a forma de tocar. Com isso o ensaio fica top, aí fica profissional. Quando a gente está tocando sozinho, a gente pode ficar mais livre, mais solto. Mas quando você está tocando com banda, você tem que realmente seguir alguns critérios, principalmente quando você está tocando com outro instrumento de corda. Por exemplo, você está tocando violão de aço e tem um violão de nylon, então vocês dois não podem fazer a mesma coisa, igualzinho, não fica legal, fica muito pesado o som, com isso atrapalha o ensaio. Existe técnicas para você utilizar dois instrumentos na mesma banda, ou até mesmo violão e guitarra. Tudo isso você precisa começar a tentar agora e perceber que seu instrumento é diferente do outro. Mesmo que sejam dois violões de aço, eles precisam trabalhar de formas diferentes na música, para não embolar o som, não ficar pesado e, consequentemente, o ensaio rolar e ficar um som legal. Então, o músico precisa atentar para esse ponto aí muito importante. Nas minhas palestras que eu faço sobre música, eu sempre toco nesse assunto, passo alguns exemplos na hora, mostro, coloco bandas para tocar junto comigo e mostro como é que deve ser feito para tocar com dois, três instrumentos juntos. Tudo isso ajuda o ensaio. Você já elimina aí vários problemas se você acertar esse ponto aí. Então a primeira dica para você começar a tocar em banda, em grupo, você não pode fazer a mesma estrutura do acorde que o guitarrista está fazendo. Por exemplo, se você está tocando violão, se você faz sol maior desta forma, o guitarrista não pode fazer essa mesma estrutura, senão vai embolar. Você precisa criar caminhos para vocês dois trabalharem juntos. Por exemplo, eu vou passar alguns acordes aqui, como devem ser feitos por dois instrumentos. Por exemplo, violão, ou de aço, ou de nylon, pode ser, sol. Eu já não vou fazer esse som aqui se eu for tocar guitarra, ou com outro instrumento, ou com outro violão. Eu vou chegar, vou tocar mais agudo, partindo da quarta corda. Eu acho o sol aqui, ó. Só que eu coloco a pestana para achar o sol aqui e faço isso. Já abro o timbre do sol, do acorde sol, e fica legal tocar junto, ó. Ó. Você fez o mesmo acorde, porém de forma diferente. Daqui a pouco eu vou dar uma dica também de ritmos aqui, como deve ser trabalhado com dois instrumentos. A mesma coisa se eu fizer sol com sétima maior. Geralmente o violão usa muito aqui em cima, né? Usa na mão. O guitarrista não pode fazer a mesma coisa. Ou até mesmo outro violão, se estiver na banda, não pode fazer a mesma coisa, senão o som vai ficar embolado. Então ele tem que procurar trabalhar com som mais agudo. Então eu pego aqui, eu tenho aqui, ó, o sol aqui também com sétima maior, desse jeito, e a pestana também aqui, ó. Ó o timbre bonito, ó. Isso, guitarra, é um outro violão. Agora, ó. Você brinca com esse timbre, você acaba criando possibilidades no ensaio. E quem escuta pensa que é um arranjo diferenciado, não é o mesmo acorde
em timbres diferentes, lugares diferentes. Continuando, se eu fizer um acorde dominante, Sol com sétima, para cair no Dó, por exemplo, eu não posso chegar e trabalhar com o mesmo acorde. Eu vou chegar e fazer esse Sol aqui, ó, com sétima. Muita gente não conhece e é fácil de fazer. É como se você estivesse fazendo Ré com sétima aqui, ó. Só que você pega aqui, acha o Sol e coloca o Sol também aqui, fecha a pestana e faz uma voz. Você trabalhar com a palheta, com a guitarra, com o violão de aço, fica muito legal. Enquanto um instrumento trabalha com a mão aqui, ó, você vai com a palheta embaixo e vai brincando com o ritmo e vai trabalhando em conformidade com a música toda, porém com uma estrutura diferente do outro instrumento. Com isso você dá um brilho maior na música. Os dois, né, trabalham de uma forma legal, aí fica muito interessante. Com isso você pode trabalhar com os menores também, ó. Sol menor. Só um exemplo, né, dos acordes, ó. Eu posso também buscar esse Sol menor aqui embaixo. Ré menor não está aqui? Eu acho que o Sol menor. Só que eu troco o dedo, bato isso e bato a pestana, a mesma coisa. Sol menor. Então, para que trabalhar com o mesmo acorde? Você tem várias opções. Sol menor. Se eu fizer Sol menor com sétima, olha só um Sol menor com sétima a partir da quarta corda, vai ficar bonito. Ó, vem aqui e faz isso aqui, ó. Olha que bonito. Legal demais. Fica muito interessante. Então, por exemplo, se eu fizer aqui Fá com sétima maior no violão, Sol menor com sétima e Dó com sétima, em 2, 5, 1 no violão, ou de aço, ordinário, aí você vai pegar um outro instrumento, ou guitarra, ou até mesmo outro violão folk, e vai trabalhar mais embaixo. Vou fazer em cima, depois embaixo, como fosse um outro instrumento, ó. Aí você já estudou, está tocando um outro instrumento, ou até mesmo a guitarra, vai fazer de uma forma diferente, vai trabalhar embaixo, ó. Faz um Dó, ou timbre, Dó com sétima, e termina. Olha que legal, você cria um arranjo sem perceber, porque você cria um outro timbre da música e você consegue trabalhar com outro instrumento e não embola o som, fica top, fica bonito. É assim que a galera aí profissional trabalha. Então é muito importante você, além de aprender a fazer acorde, da harmonia, que é muito importante, com o harmônico, você também tem que aprender técnicas de como tocar o seu instrumento. Um exemplo que acontece demais nas músicas é quando você faz uma passagem do primeiro grau para cair no sexto grau. Por exemplo, Sol com sétima maior, Ré com baixo e Fá sustenido, e Mi menor, ou Mi menor com sétima, né? Tanto faz. Acontece demais. Então, como eu posso fazer essa passagem aqui usando um outro instrumento, ou guitarra, um outro instrumento? Então o violão faz aqui. Eu quero fazer com outro instrumento, por exemplo, uma guitarra. Então eu posso pegar aquela mesma ideia aqui do Sol partindo da quarta corda, ó. Já uso esse Sol. E esse Ré aqui com baixo e Fá sustenido, eu posso trabalhar com Ré aqui embaixo, colocando o baixo aqui, ó, na quarta corda. Fica legal demais, ó. Olha que legal. Então você acaba dando um timbre diferente. E o Mi menor com sétima, você pode fazer o Mi aqui, colocando a sétima aqui, só isso, ó. Olha a diferença do som. Agora tocando.
legal demais você ter essa possibilidade aí para você atacar junto com o instrumento. Fica top demais. Então se liga nessas possibilidades aí que vale muito a pena dar uma estudada para você realmente sair na frente aí e conseguir tocar na banda com os instrumentos tranquilamente. Pessoal, não esqueça de olhar aqui na descrição os meus cursos de harmonia, eu tenho curso de arranjo. Uma outra situação também que acontece é quando o violão faz alguns acordes com má dissonância. Por exemplo, aqui, ó, Sol com baixo em Lá e depois Lá sétima em nona menor. Aí você pode estar me perguntando, como eu faço isso na guitarra para não ficar igual, ó, violão. Aí cai no Ré com sétima maior. Esse ataque, como eu faria com outro instrumento ou com uma guitarra? A mesma coisa, você parte para a quarta corda, acha o Sol, Sol com baixo em Lá, o Lá tá aqui, ó, só fazer isso. É o mesmo acorde, ó. Ó. Só vai com um time diferente. E esse acorde aqui com nona menor, sétima e nona menor, você acha aqui também, bota terça, bota nona menor aqui. Claro, né? A questão de estudo de harmonia, mas eu estou passando umas dicas rápidas aqui para você utilizar. Ó, terça, nona menor, e eu continuo aqui usando o Sol aqui também, ó. Que legal. A nota Sol. Então, eu finalizo essa ideia trazendo para o tom da música, fazendo com sétima também, nona menor, só que no agudo. Faço isso, ó. Depois isso. Depois finalizo com Ré com sétima maior, aqui, ó, bem no agudo, ó. E fica legal demais. E você finaliza a música, entendeu? Fica top demais. Fazendo em cima de novo, ó. Violão, por exemplo. Agora guitarra ou outro violão junto. Fechei com Ré, sétima maior aqui, eu posso também fechar aqui. Dependendo do contexto que você estiver. O importante é você entender que há várias possibilidades para você trabalhar. Basta estudar um pouquinho e entender que você pode brincar com esse timbre dos dois instrumentos. Então vale muito a pena se dedicar um pouquinho aí, se ligar nessa ideia que eu falei. Agora, para finalizar, quando você fizer ritmos e tiver instrumentos diferentes, você tem que também trabalhar não com ritmos diferentes, mas uma levada diferente. Porque se você estiver fazendo um charme, por exemplo, você também tem que fazer um charme com outro instrumento, porém com uma levada diferente. Por exemplo, aqui, ó, Sol, né? Sétima maior. Dó, com sétima maior. Violão. Você pode pegar na guitarra, trabalhar no agudo e trabalhar fazendo mais dedilhado, para não ficar exatamente igual. Trabalhando aqui, ó. Vai no Dó, ó. Enquanto o violão está fazendo em cima. Tudo isso você tem que trabalhar, ou vice-versa. Se o violão fizer um dedilhado aqui, você faz o ritmo embaixo. Não tem mistério, o importante é você ficar diferente do outro, trabalhando com a mesma ideia, com o mesmo ritmo, mas com uma levada diferente, como eu falei lá atrás. Fazendo isso, você vai fazer a diferença na banda. E até mesmo se for preciso você tocar profissionalmente, você vai estar preparado, porque a galera profissional aí já sabe, cada um já faz o seu jeito. Tem momentos que a guitarra não faz ritmo nenhum, ela só joga a nota para baixo. Por exemplo, vou fazer outro ritmo aqui, ó. E a guitarra faz isso aqui, ó. E deixa. Faz. Violão, guitarra. Só larga. Tudo isso
técnica e sensibilidade musical. Espero que esse bate-papo de hoje te ajude a melhorar essa fase de tocar junto com outro instrumento, em banda, em grupo. Vale muito a pena a gente se ligar em tudo que foi conversado aqui, tá? Aplique na prática. Isso é importante, você praticar tudo que nós conversamos, tá bom? Não esqueça também de dar um like aqui no canal, compartilhe também esse vídeo com a galera toda aí, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho, tá bom? Comente aqui embaixo, vamos falar sobre música, é muito importante. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.